Você ainda canta, ainda levanta as mãos, ainda fecha os olhos no culto, mas algo dentro de você já não responde mais. Você ouve o nome de Deus e sabe o que deve sentir, mas não sente. Fala que confia, que crê, que espera, mas a fé já foi embora faz tempo. E você só não teve coragem de admitir. Você se acostumou a parecer bem, a falar como quem ainda crê, a agir como quem ainda ora. Mas lá no fundo, você sabe, Deus está distante e você está fingindo. Você sorri, serve, canta, prega até. Mas quando tudo silencia, quando você está sozinho, quando não tem plateia, o vazio grita. A dor de alguém que conhece Deus, mas não o toca mais. De alguém que aprendeu a sobreviver sem a presença. De alguém que sabe o caminho do quarto secreto, mas parou de ir. E talvez ninguém note, porque você se tornou bom nisso. Bom em parecer forte, bom em dar conselhos, bom em repetir as frases certas. Você fala de Deus, mas vive com medo dele te chamar pelo nome e perguntar: por que você parou de ser sincero comigo? Você quer que as pessoas pensem que está tudo bem, quer manter a imagem, a reputação, o respeito, mas Deus nunca te chamou para viver de imagem. Ele te chamou para viver em verdade, e a verdade é: você está perdido, dentro da igreja, no meio do louvor, com a Bíblia na mão, e perdido. Você até ora antes de dormir, mas já não sabe se ele ouve. Fala em nome de Jesus, mas o nome perdeu o peso. Você diz: te amo, Senhor, mas no fundo se pergunta: será que ele ainda me ama depois de tanto fingimento? E o pior é que você mesmo já não sabe se quer voltar, porque voltar exige quebrar o orgulho, exige confessar que está vazio, exige rasgar a fantasia da fé perfeita, exige admitir: eu falhei com Deus e continuei atuando. Quantas vezes você disse: tá tudo bem, só para fugir do olhar de quem realmente te ama? Quantas vezes você levantou a cabeça para não chorar na frente de todo mundo? Quantas vezes você foi o primeiro a aplaudir, a sorrir, a abraçar, só para ninguém perguntar como você realmente está? Você tem medo de ser visto fraco, medo de ser acusado de não ser mais espiritual, medo de que descubram que você pecou, que você esfriou, que você desistiu por dentro, mesmo estando ainda de pé por fora. Mas Deus já sabe. Ele viu quando sua oração virou ritual, quando seu louvor virou ensaio, quando sua fé virou lembrança. Ele viu quando você trocou a comunhão pela aparência, quando parou de chorar na presença, quando preferiu o reconhecimento das pessoas ao silêncio do quarto com ele. Você ainda prega, talvez, ou canta, ou lidera, mas já não se lembra da última vez que ouviu a voz dele te chamar de filho. Porque tudo virou movimento, religiosidade, performance. Você serve na obra, mas está longe do dono da obra. Você ainda fala sobre Jesus, mas não conversa mais com ele. E sabe qual é o perigo? Você se acostumou a viver sem a presença, se acostumou com a frieza, com o eco das orações, com a Bíblia aberta que você não lê mais, com as canções que você decora, mas já não sente. Você chama isso de fase espiritual difícil, mas no fundo é distanciamento disfarçado. Você sente vergonha de admitir que se perdeu, que caiu, que está fraco. Então você finge que ainda está na mesma conexão de antes. Finge que sua fé ainda está firme. Finge que seu coração ainda é sensível. Mas seu coração já está duro. Você sabe, você sente. Você ouve alguém dizer: o Espírito Santo está aqui, e finge que sente também. Mas tudo o que sente é um silêncio pesado, um vazio que não passa, uma saudade de Deus que você não confessa a ninguém. Você até já se perguntou: será que ainda tem volta? E a resposta lá no fundo te assusta, porque você quer voltar, mas não sabe mais como.
Você já não sabe orar sem máscaras, já não sabe chorar sem medo, já não sabe dizer estou fraco, sem sentir que está falhando como cristão. Você acha que precisa ser forte o tempo todo, acha que admitir fraqueza é traição, mas fingir fé é muito pior do que confessar fraqueza. Deus nunca rejeitou um coração quebrantado, mas sempre resistiu aos orgulhosos. E você está tentando agradar a Deus com orgulho, com fachada, com silêncio disfarçado de santidade, com ausência disfarçada de maturidade, com desânimo disfarçado de reverência. Deus sente sua falta, do seu clamor real, da sua lágrima sincera, do seu coração nu, mas você está ocupado demais tentando parecer bem. Você construiu uma armadura, mas Deus nunca pediu que você se armasse diante dele. Ele te chama para despir a alma, para parar de fingir, para ser filho de novo, para voltar a ser pequeno na presença dele. Você está carregando peso demais, vergonha demais, culpa demais, religião demais e presença de menos. É hora de parar de fingir que está tudo bem, de parar de citar versículos para esconder o vazio, de parar de usar a Bíblia como maquiagem espiritual, de parar de usar o ministério como muleta emocional, de parar de usar a comunhão como desculpa para não encarar a oração. Talvez você esteja esperando um grande mover, um avivamento, um culto inesquecível, mas Deus só quer uma coisa, sua verdade, mesmo que ela seja feia, confusa, quebrada, ferida, pecadora. Ele quer você real, não sua performance. Você se tornou uma versão de si mesmo que até você despreza. E sabe disso. Você se ouve orando e sente vergonha, porque sabe que é só barulho, porque sabe que é só para manter a aparência, porque sabe que se Deus for realmente luz, Ele já viu tudo o que você esconde. E Ele viu. E ainda assim está esperando você parar de correr, esperando você dizer: Deus, eu não estou bem, eu menti, eu fingi e eu preciso voltar. Não é tarde demais, não é longe demais, não é sujo demais, mas é preciso parar de se esconder atrás do ministério, parar de usar a espiritualidade como disfarce, parar de usar a rotina como desculpa, parar de usar a dor como armadura. Só para. Deixa Deus te ver, deixa Ele ouvir tua voz real, aquela que você calou porque achou que não era digna, aquela que você escondeu porque tinha vergonha de ser fraco de novo. Ele já conhece essa voz, Ele já viu esse coração, Ele já sentiu essa saudade e Ele ainda está aqui, esperando que você pare de fingir. Você se lembra da primeira vez que sentiu a presença dEle? Não falo de ouvir sobre Deus, nem de repetir o que disseram dele. Falo do dia em que você sabia, sem dúvida, sem esforço, que Ele estava ali. Naquele silêncio que não era vazio, naquela lágrima que não era tristeza. Onde foi parar essa presença? Você diz que tem saudade, mas não age como quem deseja reencontrá-la. Você diz que quer Deus de novo, mas ainda está escondido atrás da aparência. Você diz que está cansado de fingir, mas continua se vestindo de religiosidade toda vez que ele se aproxima. Por que você insiste em se proteger do único que te vê por dentro? Você não foi chamado para representar fé, foi chamado para viver fé, fé crua, fé entre falhas, fé com lágrimas, fé que sangra, fé que reconhece. Eu não sou suficiente, mas Ele ainda me quer. A verdade é que você se perdeu porque tentou viver um evangelho sem cruz, um cristianismo sem rendição, uma jornada sem quebrantamento. Você queria o céu, sem se despir da vaidade. Queria a presença, sem sacrificar o ego. Queria andar com Deus, mas sem abrir mão de controlar a própria narrativa. E agora você está cansado. Cansado de sustentar uma imagem que não se sustenta, cansado de servir a Deus por fora, enquanto o coração se despedaça por dentro.
cansado de se ajoelhar sem vontade, de levantar as mãos sem sentimento, de cantar sem convicção. Você está esgotado de mentir para si mesmo. E Deus sabe, Ele não está te acusando, está te esperando, porque para Ele verdade importa mais que aparência. Choro sincero vale mais que oração decorada. Silêncio quebrantado vale mais que discursos espirituais. Você acha que decepcionou a Deus porque caiu, mas o que mais o entristece não é sua queda. É seu esforço para esconder que caiu, é sua resistência a impedir ajuda, é seu orgulho travestido de santidade. Você diz, eu tenho vergonha, mas Deus diz, eu tenho saudade. Saudade do filho que orava errado, mas de coração puro. Saudade da menina que cantava desafinado, mas com os olhos cheios de lágrimas. Saudade do homem que jejuava porque queria se aproximar, não porque queria ser visto. Saudade da alma que era imperfeita, mas honesta. Hoje, você é elogiado por pessoas, mas é um estranho diante do altar. Você preenche funções, entrega tarefas, cumpre horários, mas já não sente que está vivo por dentro. E o que adianta impressionar a todos, se decepcionamos o único que realmente importa? Você precisa parar, não de servir, mas de servir fingindo, de cantar fingindo, de liderar fingindo, de orar fingindo, de fingir que está tudo bem com Deus, quando, na verdade, você o excluiu da sua rotina há muito tempo. Deus não quer sua performance, quer sua presença, não quer seus versos bem organizados, quer seus gritos sufocados, não quer sua máscara de supercrente, quer sua alma exposta, quer sua dor confessada, quer você. Mas você ainda hesita, ainda teme ser visto fraco, ainda se preocupa com o que vão dizer, ainda se pergunta, e se eles descobrirem que eu quase desisti da fé? E se descobrirem? Será mesmo que vale a pena preservar uma imagem e perder a comunhão com o Pai? Talvez você precise mesmo ser exposto, não por vergonha, mas por cura, porque enquanto você se esconder, vai continuar sangrando sozinho. Vai continuar sorrindo no culto e chorando no banho. Vai continuar com a Bíblia debaixo do braço e o coração longe do altar. Jesus não veio para os que estão bem. Ele veio para os doentes, para os que tropeçam, para os que não conseguem mais fingir. E talvez, só talvez, você esteja exatamente onde Deus queria que estivesse, no fim de si mesmo. Porque é aí que ele recomeça. No fim do orgulho, no colapso da religião, no desespero de quem já tentou de tudo, menos ser honesto com Deus. Você diz, mas eu já me arrependi tantas vezes. Já pedi perdão por esse mesmo erro. Já prometi mudar. E Deus diz, eu ainda estou aqui. Você acha que esgotou a graça? Mas a graça é inesgotável. Você acha que falhou demais, mas a cruz é para quem falha. Você acha que não merece outra chance, mas Jesus nunca foi sobre merecimento. Sempre foi sobre amor escandaloso, sobre redenção sem lógica, sobre restauração de quem já se deu por perdido. Mas precisa parar de fingir. Parar de negociar com o pecado, parar de ensaiar orações, parar de fazer da fé um show, parar de tentar impressionar pessoas e ignorar o Espírito Santo. Você precisa rasgar o véu, não o véu do templo. Esse já foi rasgado por ele. Agora é o véu do teu coração que precisa ser rompido. Você sabe onde isso começou. Aquela escolha, aquela vez que você se calou quando devia confessar, aquela oração que não fez, aquela distração que virou rotina, aquele pecado que virou parceiro de jornada. Mas você não precisa terminar como começou. Você pode voltar, hoje, agora, do jeito que está. Não como líder, não como exemplo, como filho, filho ferido, filho cansado, filho com saudade. O céu ainda está aberto, a presença ainda está disponível, o Pai ainda está esperando. Talvez você não precise dizer nada, só cair de joelhos
e deixar tudo quebrar, toda pose, todo fingimento, todo medo, e então deixar a graça reconstruir. Porque a verdade é que Deus ainda te ama, mesmo depois de todas as vezes que você mentiu para Ele com seus gestos, mesmo depois de todas as vezes que você disse está tudo bem, quando na verdade você estava morrendo por dentro. Ele ainda te chama. E agora é com você. Você vai continuar fingindo? Ou vai, finalmente, rasgar o peito e dizer: Deus, eu voltei. Ele está te esperando, com olhos de misericórdia, com braços de perdão, com uma presença real, não emocional, mas eterna, não teatral, mas transformadora. Pare de fingir. Não é mais tempo de manter aparência, é tempo de renascer. E o lugar onde você confessar que está fraco pode se tornar o lugar onde Deus vai te reerguer com poder. Pare, se ajoelhe, diga a verdade, chore o que for preciso. Deixe o orgulho cair, deixe o ego morrer, deixe a máscara no chão. Porque o céu ainda está de pé, a cruz ainda tem sangue, o Espírito ainda sussurra e Deus ainda te chama pelo nome.